E agora nós vamos falar de CPI e amanhã quem presta depoimento é o ex-ministro da Cidadania e deputado federal Osmar Terra. Sobre isso, nós conversamos agora com Rogério Schmidt, que é analista político do Empower Consultoria e consultor da Fundação Espaço Democrático. Muito bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Mariana. Bom dia, William. Bom dia. Bom dia. Sobre essa questão que a gente acabou de falar, como que a gente pode analisar politicamente agora esse novo contexto? Pois é, eu diria que a CPI ela já está aí entrando no seu terceiro mês, né, de funcionamento e passando por um período agora até de certa calmaria, né? Tem até pesquisas mostrando que o interesse pelos depoimentos caiu já em relação ao pico, né, que foi aquela semana onde depuseram os ex-ministros Pazuello e Ernesto Araújo. Mas, mesmo assim, eu diria que a CPI está cumprindo o seu roteiro, né, que é investigar o desempenho, aí, o déficit de desempenho do governo federal na gestão da pandemia. Engraçado que até agora muito pouco se tratou, né, do segundo tema da CPI, do segundo objeto da CPI, que seriam lá os supostos desvios de recursos federais nos estados, né? Basicamente, a comissão está se concentrando aí na forma como o governo federal lidou com a crise da pandemia e eu acredito que esse vai ser o roteiro que vai predominar até o final dos trabalhos, né? A gente sabe que a CPI está prevista para durar 90 dias, mas provavelmente esse prazo vai ser prorrogado aí por mais 90 dias. Rogério, o que a gente pode esperar do depoimento do deputado Osmar Terra amanhã? Ele que já é tão polemizado, né? Existe toda uma polêmica em torno do nome dele quando se fala em tratamento precoce, né? em uso da cloroquina, naquela questão de a pandemia é pequena, vai passar aí em 2 semanas, né? Pois é a primeira vez que os senadores vão ouvir o depoimento de um outro parlamentar, né, que agora, no caso, é um deputado federal, né? Mas, assim, a menos que haja uma grande surpresa, eu acho que o deputado Osmar Terra vai passar por um aperto aí no depoimento dele essa semana, porque claramente ele é identificado, é percebido, pelo menos, como uma das figuras mais importantes do tal do gabinete paralelo, né? Então, todas essa coleção de declarações negacionistas que ele deu desde o início da pandemia, né, vão ser confrontados amanhã, certamente, pela maioria da comissão, né? Tem também, claro, uma minoria de senadores que apoiam o governo, que vai, imagino eu, procurar um pouco livrar a cara do deputado Osmar Terra, mas a gente sabe que, se eu não me engano, tem um núcleo ali de 7 senadores, né, de oposição e independentes que claramente estão numa linha crítica ao governo federal. Então, o deputado Osmar Terra, ok, ele é deputado, ele goza de imunidade parlamentar, mas ele vai ter que cortar um dobrado, eu diria, nesse depoimento. Agora, muito bom dia, William Travassos falando, Rogério. Nós temos aí Osmar Terra, terça-feira. Quarta, Francisco Emerson Maximiliano, sócio-administrador da Precisa. Quinta-feira, Felipe Garcia Martins, chefe da assessoria internacional da Presidência da República. Sexta-feira, Jerema Werneck, representante do movimento Alerta. Pedro Hall, epidemiologista. Quando falam desse gabinete paralelo, para eu configurar a existência deste gabinete paralelo, eu teria que ter ou nomeações ou qualquer documento que comprove isso. Nada impede o presidente de se consultar com alguém ou conversar com alguém sobre isso. Só acredita que esse gabinete paralelo tinha essa autonomia toda de influenciar o presidente e nessas medidas que falam, ou na falta de medidas de prevenção, esse gabinete paralelo uma estratégia do G7 para chamar a atenção para a CPI, ou isso aí vai cair por terra? William, eu diria que isso é exatamente o que a CPI quer averiguar, não é? Se o gabinete paralelo, entre aspas, ele de fato orientava as políticas públicas de saúde do governo federal, ou se é meramente um órgão consultivo, né? De fato, você tem razão, quer dizer, todos os governantes
presidente da República, governador, prefeito, né? Não há nenhum problema em terem consultores externos a quem eles possam recorrer, né, na gestão de crises. Isso existe, sempre existiu. A questão é se esses consultores externos, ou gabinete paralelo, para usar a expressão aí consagrada, né, está passando por cima dos canais oficiais, né, no caso aí, Ministério da Saúde, as autoridades sanitárias, né. Eu acho que é exatamente esse o ponto que a CPI pretende avaliar, né? Se é meramente um órgão consultivo, e se for um órgão meramente consultivo não teria problema nenhum, né? Porque todos os governantes usam, ou se esse gabinete paralelo atuou, não é, em contradição, né, às orientações técnicas dos especialistas, dos médicos, da burocracia da área de saúde do governo federal. E aí, nesse caso, né, e apenas nesse caso, ressalte-se, né, é que poderia aí haver alguma não é, a CPI determinar algum tipo de represália, né, aos envolvidos. Rogério, você comentou, me desculpe, mas você aposta, né, amanhã num depoimento um pouco turbulento, né? Agora, esse tipo de condução da CPI feita por parte dos senadores do G7, como, por exemplo, com a doutora Nise Yamaguchi, já causou, né, um problema sério, porque a própria doutora está processando os senadores por possíveis ofensas e etc. Então, quer dizer, eles perderam a mão? Talvez, será que esse processo por parte da doutora Nise vai fazer com que eles baixem um pouco essa temperatura e sejam um pouco mais comedidos na forma como abordam os depoentes? É possível, né? Quer dizer, a gente ainda não sabe. Ela tomou uma decisão inédita, né? Que nenhum outro depoente tinha tomado até o momento. Precisa ver como que essa acusação vai ser recebida no Poder Judiciário, né? Nos órgãos aí encarregados de julgar essa questão, né? Se por acaso na Justiça houver acolhida dessa reclamação, né, da doutora Nise Yamaguchi, claro, isso obviamente vai se refletir nos futuros depoimentos, né? Mas a gente precisa lembrar também que vários depoentes já chegaram na CPI com habeas corpus preventivos, né, da Justiça, mas mesmo nesse caso, a maioria deles completou, acho que com exceção do ex-governador Witzel, né, do Rio de Janeiro, a maioria dos que chegaram lá com habeas corpus fizeram o seu depoimento normalmente, né? Nos microfones da Jovem Pan, nós conversamos com Rogério Smith, consultor da Fundação Espaço Democrático e analista político da Empower Consultoria. Obrigado pela participação aqui nos microfones da Jovem Pan. Ótima semana pra gente. Obrigado, Mariana. Obrigado, William. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.